Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Jensen, mais conhecida como Luana Maravilha. Estou aqui para estudar língua portuguesa com vocês, redação e literatura. E hoje, a dica especial do estudo é para quem vai fazer a prova do Enem. Olha só, galera, hoje nós vamos conversar sobre funções de linguagem. Para você que vai fazer a prova do Enem, esse é um conteúdo muito importante porque trabalha em interpretação de texto e com certeza vocês terão no mínimo de 3 a 4 questões envolvendo as funções e os elementos de comunicação na prova. Para você que vai fazer outro concurso, não tem problema, é um conteúdo importantíssimo e ajuda vocês na interpretação de texto. Para a gente entender as funções da linguagem, é interessante que você veja antes a ideia dos elementos de comunicação. Para existir a comunicação, eu preciso falar, escrever com o outro e fazer a troca da mensagem. Então vamos lá, existe um emissor que faz essa mensagem e envia para um receptor. Mas, para acontecer a comunicação de fato, esse receptor precisa enviar uma resposta ou uma discussão. Por isso, observem que as flechas vão e vêm. Ainda, essa mensagem ela é escrita a partir de um referente, um contexto, transmitida por um canal a partir de um código. Então, nós temos 6 elementos que perpassam a ideia de comunicação. E cada um desses elementos dará origem a uma função de linguagem. Qual é o objetivo, então, da função? O que o texto vai fazer para o leitor, o gênero textual? Qual é o objetivo que eu estou enviando essa mensagem? Vamos lá. Função referencial faz parte do referente do contexto, então, da produção dessa mensagem. A função referencial terá o objetivo de transmitir para vocês uma informação verdadeira. Então, características, linguagem denotativa, uso da terceira pessoa. Exemplos, professora. Teremos aqui como gêneros textuais, notícia, reportagem, material didático, livro científico. Tudo que traz informação verídica, certo? Ó, emissor, eu, função, quem envia a mensagem. Por isso, função emotiva, ou até mesmo função expressiva. Veio aqui centrada no eu. Lembrem que já tem o E ali. Então essa função, ela quer mostrar as opiniões e emoções desse eu. Automaticamente é um texto escrito em primeira pessoa, ele vai abordar as emoções e as opiniões de quem está escrevendo. Geralmente, é utilizado um pouco da linguagem figurada, subjetiva, justamente por tratar dessas emoções. Textos, gêneros textuais, vocês podem ter em poemas, letras de música, tirinhas, narrativas, crônicas e até mesmo um artigo de opinião, já que também pode trabalhar com a opinião, certo? Aí olha só, vamos primeiro falar do receptor, função conativa ou apelativa, ou seja, eu quero chamar a atenção do meu receptor, está me escutando, vendo ou lendo. Então, por isso, a característica principal, verbos no imperativo. É a função que dá uma ordem, faz um pedido para chamar a atenção do seu receptor. Aí vamos lá para a mensagem, nossa função poética, que não interessa necessariamente o conteúdo da mensagem, como seria na referencial, mas a mensagem em si, como eu trabalho esse texto. E aí, características importantes, uso das figuras de linguagem conotativa, diferentes sentidos para as palavras. Tem algo muito interessante, olha só. Na poética, nós também vamos trabalhar com as emoções. Qual é a diferença para a emotiva? Na emotiva eu falo do eu, do que eu estou sentindo. Do eu lírico estará presente. Na poética, não. Eu vou falar sobre o amor, sobre a vida, sobre a morte, sobre o mar. Eu falo das emoções, mas não digo o que eu estou sentindo. Então, obviamente, vai aparecer em poemas, letras de músicas e também publicidades, porque é uma maneira de convencer o receptor. Outro exemplo interessante dessa função poética é justamente nos poemas concretistas. Que poemas são esses, professora? São aqueles poemas que trabalham o formato do poema na folha de papel. O que isso significa? Nós vamos ter um poema lá, por exemplo, que imita o desenho de uma bicicleta. Por exemplo, um poema que fala da doçura do café no formato de uma xícara de café. Então, todo esse cuidado em como transmitir a mensagem, função poética. Olha só, nós precisamos transmitir a mensagem por algum canal, certo? Então, quando o objetivo do gênero textual é testar a comunicação, nós teremos a função fática, ou seja, são aquelas conversas do dia a dia. Nos gêneros textuais, isso aparecerá em tirinhas, telefonema, dentro de uma narrativa.
Então, por exemplo, numa sala de aula, entenderam? Posso continuar? São aspectos que marcam essa ideia de comunicação, de teste, na verdade, se a mensagem está chegando até o outro e se ele está compreendendo o que está acontecendo. E aí, para fechar, olha só, a nossa queridíssima função metalinguística, ou seja, a metalinguagem, trabalha o código pelo próprio código. Essa é a função de linguagem autoexplicativa. Ela vai utilizar uma linguagem para explicar essa própria linguagem. Como isso funciona? Muito tranquilo. Significa, por exemplo, que eu vou ter um poema explicando como fazer um poema. É quando eu tenho uma frase dizendo o que é uma frase. Por isso, os exemplos clássicos são os verbetes de dicionário. Mas desde que vocês compreendam o que é uma linguagem explicando essa própria linguagem, nós teremos função metalinguística. Como isso aparece na prova do Enem, professora? Nós temos diferentes tipos de questões. Por exemplo, há um gênero textual e a questão será direta e perguntará para vocês qual é a função de linguagem presente nesse texto. Outros exercícios, eles já dirão no enunciado para vocês que tal texto. Observa-se a função poética, pois. E aí a resposta que era justificativa, por que ela é poética. Mais ainda, textos eles podem ter várias funções de linguagem, um gênero só, mas um predomina. Então cuidado também quando o enunciado diz, apesar do poema estar em função emotiva, observa-se que também é trabalhada X função, e aí você tem que observar isso. E claro, detalhes de enunciado, o poema ele pode ter diferentes funções, mas a estrofe terceira, por exemplo, vai trabalhar uma específica. O enunciado pode cobrar isso de vocês, uma estrofe específica. Certo? Aproveite agora para fazer exercícios. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que no próximo vídeo eu respondo vocês.